porque nós nos reunimos aqui para dar ao Senhor, mas nessa hora o Senhor quer nos comunicar a Tua palavra. E nós queremos, como aqueles que têm mansidão em seus corações, queremos receber essa palavra que será implantada em nós. Nós queremos pedir, Senhor, que ela seja semente que frutifique. Nós queremos pedir graça ao pregoeiro, Senhor. Nós queremos pedir que o espírito de revelação e sabedoria venha sobre a vida dele, que haja unção sem medida, Senhor, e que nós sejamos todos compartilhadores da mesma graça e retenhamos da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, e nós cuidaremos em viver a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Só me informa aí, me tira a dúvida, vai ter salinha para berçário e maternal? Tia Perla, me informa aí, tia Cláudia, não? Ok. Então, papai e mamãe, de olho aí na cria. Glória a Jesus. Se, irmão, só reforçando, eu ministro fome sobre a sua vida. Além da fome da palavra, uma fome física, você vai ter vontade até o final do culto de comer tropeiro. E comendo tropeiro, você vai abençoar a nossa ida, a sua ida e a ida dos irmãos para a ceia da unidade. Então, um tropeiro com um refri, R$10. Então, só para despertar e aguçar. Você já daqui a pouco vai estar assim, querendo o tropeiro. E também lembrar e reforçar a reunião com a Sara. Cadê Sara? Levante a mão mais uma vez. Você já pegou o carnê? Reunião. Você que não pegou, mas quer participar por algum motivo, você está na dúvida, questão financeira, fica na reunião que nós temos algo de bom para falar para você. Vai ter reunião com as meninas da dança? Com as filhas de Hebron ou com as pequenininhas? Com as filhas de Hebron, ok. Meninas da dança, reunião pós-culto. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Estou deixando aqui mais escuro, porque vai ser projetado aí os versículos. E é o Mateus Bahia, aí pela arte, dessa nova série, Teologia do Martírio. Deus abençoe. Mateus 13. Versículo 44, 45, 46. Mateus 13, a palavra do Senhor diz assim, quem encontrou diz amém. De novo, para eu ver. Isso, glória a Deus. Mas tem aí na tela também. Então, a palavra do Senhor diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, verso 45, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele já tinha o hábito, já tinha o costume de ver pérolas, mas essa daí era diferenciada, ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Irmãos, nós estamos falando, como a pastora já mencionou, tanto na escola bíblica quanto no culto à noite, nós vamos estar trabalhando sobre essa verdade que a igreja não pode negligenciar de ouvir, de entender e de pelo menos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque, irmão, aptos, preparados, nenhum de nós estamos. Se não for pela capacitação do Espírito, nenhum suportaria. Nenhuma perseguição, nenhuma prova,
nenhum insulto por conta da sua fé, mas sim pelo poder do Espírito. Atos 1:8, ele diz que nós receberíamos poder, capacitação, ao descer sobre nós o Espírito Santo. E então seríamos revestidos com esse poder, seríamos preparados para sermos testemunhas. E você lembra que essa palavra testemunha, no seu original grego, é mártire. Então, só é uma pessoa preparada para enfrentar qualquer que seja a adversidade, perseguição, insulto, maus tratos e até a morte por causa da fé, quem é revestido do poder do Espírito. E essa palavra é para a igreja. Esse revestimento, esse poder, esse derramado Espírito Santo não é para um grupo de pessoas, é para toda a igreja. E em todas as épocas, e em todas as gerações. A igreja do tempo atual, a igreja do tempo passado e a igreja do futuro. Todos estão debaixo da promessa do poder do Espírito, porque nós servimos e adoramos aquele que disse que batizaria com o Espírito Santo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, essas duas parábolas que nós acabamos de ler agora, que foram contadas por Jesus, elas basicamente trazem o mesmo ensino. Qual seria então o ensino das duas parábolas? A mesma lição, mas em histórias diferentes. Você leu a primeira, o homem está num campo, talvez despretensiosamente, mas ele encontra um tesouro. Meu Deus, ele disse assim: uau, esse tesouro eu tô feito na vida. Irmãos, era tão valioso esse tesouro que ele vendeu tudo que ele tinha. Ele vendeu a casa dele, ele vendeu os bens que ele tinha, e ele comprou aquele campo. Por que ele não comprou o tesouro? Porque não seria possível. Ele compra o campo. Comprando o campo, ele compraria o tesouro que estava escondido nele. Da mesma forma, o da pérola. Já era um negociador, alguém que sempre teve a oportunidade de ver pérolas chegando diante dele, mas naquele dia, naquela circunstância, foi a maior, a melhor e a mais valiosa de todas as que ele já viu em toda a vida dele, a ponto de dizer assim: se eu não comprar, nunca mais eu verei uma pérola como essa. Então ele, mais uma vez, a semelhança do homem que encontrou um tesouro no campo, ele vende tudo que ele tem e ele compra aquela pérola. E o interessante, irmãos, é que o verso 44 traz uma palavra que para nós serve de destaque: alegria. Todos esses dois casos fizeram o que fizeram e se alegraram por terem feito isso. Não foi algo que depois pesou, se arrependeu. Puxa vida, por que eu vendi? Comprei gato por lebre. Não valia. Não, todos dois reconheceram que foi um bom negócio, que foi uma boa coisa terem perdido, terem vendido tudo que eles tinham e terem comprado, respectivamente, o campo e a pérola. Então, qual seria, então, a lição dessas duas histórias? A disposição de entregar tudo. A disposição de entregar tudo em favor de um bem de valor incalculável. Então, foi o que eles fizeram. Tudo que eles tinham, tudo, venderam para comprar aquilo que eles julgaram de valor incalculável. E Jesus então diz que esse tesouro e essa pérola era o reino dos céus. E na verdade, irmãos, quando nós falamos de reino dos céus, nós entendemos que é todo um contexto. Então, falar de Cristo como rei desse reino. Então, quando nós dizemos que o reino dos céus é falar de Cristo e de tudo que compreende o seu reinado. Então, quando alguém perde, dispõe de tudo que ele tem por causa de Cristo e do seu reino, ele não está perdendo absolutamente nada. Pelo contrário, ele está ganhando
incomparavelmente ganhando em relação ao que ele tinha perdido. Ele ganhou. O valor era incalculável. E a motivação é a alegria. Irmãos, quando a gente ouve um tema como esse, primeira mão a gente fica meio resistente. Como que eu, um cristão, que sempre ouvi na minha vida que sofrimento não é coisa de cristão, graças a Deus que se você ouve as mensagens que são pregadas aqui, esse tipo de discurso a gente não usa. Porque a gente entende que sofrimento, Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. Essa semana, irmãos, Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para o moço. E a pergunta que ele me fez foi, mas eu vou sofrer? Se eu aceitar Jesus, que ele ficou, como é que é aceitar Jesus? E eu explicando o evangelho para ele, em seguida ele fez essa pergunta, mas eu vou sofrer? Eu digo, é lógico, é claro. Se você tem Jesus, você sofre, se você não tem Jesus, você sofre também. Ele estava querendo saber sofrimentos da vida, irmãos. O que nós estamos tratando aqui é algo maior do que isso. Mais profundo do que esses sofrimentos que a gente passa. Um desemprego, uma doença, uma perda. Todas essas questões, irmãos, fazem parte da vida. E ser cristão não é ser alguém incólume, ser alguém blindado contra toda... Não, irmãos, a gente passa. A questão é que Cristo, nosso amado Jesus, está conosco todos os dias, dando-nos estratégias, fortalecendo a nossa fé, abrindo portas aonde não tem, resolvendo problemas, fazendo milagres. Ele faz isso. Ainda que a gente passe por vales de sombra de morte, Ele prometeu, estarei com você, estarei do seu lado. Então, irmãos, nós ficamos meio que chocados a princípio. Falar de teologia do martírio, olha, irmãos, que eu já tenho alguns anos que ando na fé em Cristo, com o meu Senhor e Salvador Jesus. Mas, irmãos, eu nunca ouvi, de uma forma assim, objetiva, falar sobre esse assunto. Estudar teologia sistemática não mostra a teologia do martírio como um dos seus temas. Mas, irmãos, ouvir as mensagens de Cristo, e em cada uma delas, ou pelo menos na sua grande maioria, não ouvi-lo falar sobre isso, é porque a gente não está lendo a Bíblia como deveríamos ler. Nós não estamos lendo a Bíblia corretamente. Então, irmãos, por que nós estamos falando sobre esses dois textos a princípio? Tanto da pérola de grande valor, quanto do tesouro escondido no campo. Irmãos, essa ideia, essa verdade de alguém que entrega tudo por algo que é de valor incalculável, ele não está perdendo absolutamente nada, no fim da conta ele está realmente ganhando. Quando a gente entende essa lição que Jesus ensina, fica mais fácil compreender a base daquilo que nós estamos tratando nesses dias. Falar de martírio, irmãos, pode parecer agressivo, pode parecer um insulto, mas quando a gente entende o que Jesus está propondo aqui, que o que você conquistou é maior, é melhor, e o valor é incalculável em relação a tudo que você e eu temos ou possuímos, aí a gente entende. Quando eles se desfizeram de tudo, eles não estavam perdendo, eles estavam ganhando, e a alegria foi um fator que tomou conta do coração deles. Então, irmãos, é um assunto indispensável. Falar de teologia do martírio é um assunto necessário. Não podemos, irmãos, nos omitir em falar, nós que estamos na liderança, que estamos alimentando o rebanho de Cristo. Paulo diz, nunca deixei de vos falar todo o conselho de Deus. Irmãos, um pregador, uma liderança que se omite em falar desse tipo de tema, está pecando. Está deixando de preparar o povo de Deus em relação ao que é o cristianismo bíblico. Esse evangelho que nós ouvimos aí em muitos programas de rádio, televisão, são um fragmento do evangelho. Porque muitas vezes omite assuntos como esse.
Então, irmãos, é indispensável e é um erro nosso evitar entender esse assunto. Pastor, eu não quero nem ouvir falar. Tem gente que já é assim, quero nem ouvir. Já viu quando tem gente que você vai conversar um assunto mais sério? Não quero nem ouvir. Irmãos, a gente não pode adotar a postura do avestruz. Não é escondendo a cabeça na terra que a gente se livra dos acontecimentos. Que a gente se livra de situações que estão à nossa porta. Então, não podemos evitar entender, compreender esse tipo de assunto. Por quê? Além de gerar conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, da sua vontade, e nos dá a oportunidade de avaliar, compreender, entender espiritualmente, isso nos leva a nos prepararmos. Isso nos leva a estarmos prontos para o que vier. Então, além disso, dá a nós, igreja, a oportunidade de amadurecer. Amadurecimento, irmãos, não vem quando a gente diz assim, não, está tudo legal e vai ficar tudo às mil maravilhas. Não. Amadurecimento, irmãos, e eu conversava com esse rapaz, e eu dizia assim, olha, eu tenho 2 filhos, e eles, quando começaram a andar, aprender a andar, eles tiveram que cair e se machucar. E o meu coração de pai não me levava a evitar essas quedas, porque eu sabia que através delas, eles iriam se firmar e aprender a caminhar. Você que é papai de uma criança pequena, você vê seu filho caindo, você fica assim, nunca mais, filho, eu te prometo, eu vou deixar pisar no chão. Vou te guardar de qualquer queda. Então, a partir de hoje, você não anda mais. Você não vai fazer isso. Você vai dizer, levanta. Bora, enxuga as lágrimas, vamos embora. Não, esse corte aí, não, besteira, daqui a pouco sara. Não é assim? Então, irmãos, evitar falar disso é manter a igreja nas fraldas. É manter a igreja na meninice, na infância. É manter a igreja num discurso de que Cristo é aquele ser que te mima. E colocar o evangelho como um doce, que é para entreter a criança. Quer ficar com Jesus? Fica com Jesus. Ou toma um docinho aqui, toma um açuquinho aqui. Não, irmãos. Nós estamos falando de algo que deve nos levar ao amadurecimento da fé. É aquele papo reto, é aquela conversa séria que o pai tem com seus filhos, explicando a realidade da vida. Então, nesses dias, o Espírito Santo de Deus está sentando conosco e está colocando o papo reto para nós. Amém? Está dizendo, meu filho, a minha palavra diz isso. Então, não feche os olhos nem os ouvidos. Deus quer falar conosco. Amém? Amém, amados? Então, um chamado para o amadurecimento e para o cumprimento da missão que Deus deu a nós como igreja. Agora, eu quero falar uma coisa, irmãos. Nem todo crente, presta atenção nisso, nem todo crente foi chamado para dar um testemunho de Marte. Nós vimos aqui hoje pela manhã como cada um dos 11, 12, né? Até de Judas falou, mas aí não vai dar moral para ele, né? Mas nós vimos aqui os 11 apóstolos, como cada um morreu. Os 11, na verdade os 10, porque a gente está deixando o Judas à parte, mas os 10, todos os 10, com exceção do João, que escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, com exceção dele, todos eles foram martirizados. Todos. De cabeça para baixo, crucificado, como Pedro, crucificado em forma de X, como André, Tiago ao fio da espada, o Bartolomeu à flechada, enfim, cada um deles morreu, com exceção do João, porque o João, tinha um mistério no João. Irmão, o homem era o cara. Porque numa
um caldeirão de óleo fervendo. A gente canta, né? No Santo do Santo, tem uma música assim. A mirra ardente me queima. Pois é, colocaram ele num caldeirão de óleo quente. Irmão, o homem caiu lá dentro e ficou lá. Beleza? Acabou já? Fritou não. Ele não morreu, gente. O cara ficou tão doido com ele, disse assim, tira esse homem daí. O homem não morre. Ô coisa. E mandaram ele para um exílio, lá na ilha de Patmos. Não era colônia de férias, não era um lugar, um resort, era um lugar de trabalho forçado, de tortura, de sofrimento. Mas Deus deu a ele uma revelação que nós nos valemos dela, que é o Apocalipse, lá naquela ilha chamada Patmos. Mas o que é interessante, irmãos, é que todos eles passaram pelo martírio. Mas eu quero dizer que nem todo crente, talvez você esteja aí orando, dizendo, Senhor, que eu seja esse. Nem todo crente vai ser um Marte. Nem todo crente, de fato, foi chamado para dar a sua vida. Mas isso, irmãos, não é desculpa para a gente não adotar, presta atenção, uma mentalidade de alguém que, à semelhança da parábola que Jesus contou, achou o maior dos tesouros, que é Cristo, e por causa dele nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que temos, porque ele tem um valor incalculável para nós. Então, irmãos, a mentalidade e outra, é como o Cláudio Duarte diz, tem uma senha aí que ninguém sabe. Às vezes eu peguei, às vezes você pegou e a gente está nesse grupo aí, não sei. O que é importante é todos nós estarmos conscientes e preparados com uma mentalidade correta em relação ao que a Bíblia diz. Então, irmãos, não é absurdo falar desse assunto. Por que não é absurdo? Você adora todo dia, todos os domingos a gente se ajunta para adorar um Cristo que morreu na cruz. Todos os cultos a gente adora um cordeiro que foi imolado. Se o nosso Senhor, se o objeto maior da nossa fé, o ser maior da nossa fé, que é Cristo, ele foi o cordeiro que foi imolado, e o rei crucificado, como que a gente adora ele e acha que falar desse assunto é um absurdo? É um absurdo pensar dessa maneira. Mas quando nós entendemos isso, o nosso coração começa a se abrir para entender. Então, eu quero dar um spoiler, rapidinho, de algumas mensagens que Jesus pregou, para você ter ideia do teor das ministrações de Jesus ao longo dos 3 anos e meio de ministério. Então, me ajuda aí para a gente caminhar mais rápido. Lucas capítulo 14, versículo 26, não precisa você abrir, se quiser, você só pode tomar nota, mas a gente está falando isso sempre na escola bíblica dominical. Eu prefiro que você dê atenção do que perca a sua atenção apenas anotando. Se você quiser, depois a gente te dá todo o esboço, todo o conteúdo, não tem problema, mas preste atenção. Lucas 14, 26, está ali na tela, diz assim: se alguém vem a mim, quem veio até Jesus? Quem um dia foi até Cristo e entregou sua vida para Ele? Então, estou falando para todos nós que estamos aqui. Quem vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, você lembra de alguém que encontrou o tesouro e julgou todas as outras coisas de menor valor? Não é, irmãos, tem algumas traduções assim, que quem não aborrecer. E logo quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei intrigado com esse tipo de palavra. Como eu tenho que aborrecer meu pai, eu tenho que tomar birra dele, Não, irmãos, esse aborrecer quer dizer exatamente amar menos.
Em outras palavras, você e eu precisamos amar Jesus mais do que qualquer outro. Mais do que pai, do que mãe, irmãos, mulher, esposo e filhos. Pastor, misericórdia, sim, Jesus tem que ser amado mais. Você sabe que tem países, irmãos, que aceitaram a Cristo e resolver segui-lo. Você está imediatamente, automaticamente abrindo mão dos seus relacionamentos familiares. É uma escolha que tem que ser feita em alguns dos países perseguidos. Se você andar com Cristo, você não tem a partir de hoje mais pai, você não tem mais casa, você não tem mais sustento, você vai viver na rua, você não tem mais família. E muitos desses irmãos que vivem em nossos dias tiveram que dizer: eu amo mais a Cristo do que a meu pai, do que minha mãe. E se for para optar, se for para escolher, eu vou escolher Cristo. Marcos 8:35, eu vou passar por esses textos, não vou me deter neles, a gente vai ter tempo para falar nos próximos cultos. Marcos 8:35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, tem bem mais precioso, nós nascemos com um instinto de autopreservação. Irmãos, isso é comum do ser humano, você se autoprotege. Se você vê um objeto vindo na sua direção, você não para, seu cérebro já raciocina antes de você se dar conta. Você você se arma, você tenta se defender, depois você pensa no que aconteceu. É um instinto comum. Jesus disse assim, que aquele que quiser salvar a sua vida, irmãos, quando nós entendemos o contexto desse texto, porque ele fala de perder a vida por causa dele, por causa do Evangelho. Então, salvar a vida significa renunciar a Cristo e renunciar ao Evangelho. Então, se para salvar a minha vida eu tenho que negar a Cristo, mais vale a minha vida. Se me colocarem como alguns foram colocados, diante da iminência da morte, da tortura, negue a Cristo. Então, eu vou pesar. Mais vale a minha vida, então se mais vale a minha vida, eu vou salvar a minha vida, e ao salvar a minha vida, automaticamente eu estaria negando Jesus. Jesus disse, se você fizer isso, achando que vai salvar a sua vida, na verdade você estará perdendo a sua vida. Mas se você perder a sua vida, por minha causa, e por causa do Evangelho, você a salvará. Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados, Sermão do Monte, bem-aventurados, olha como Jesus classificou esse tipo de pessoa, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, veja irmãos, frise bem, martírio tem a ver com fé, martírio tem a ver com Cristo, martírio tem a ver, irmãos, não é com um sofrimento qualquer. Eu estou sendo perseguido porque eu fiz algo de errado. O apóstolo Pedro na sua carta vai falar isso, não sofra como ladrão, não sofra como quem se intromete em negócios alheios. Você está sofrendo porque você foi entrar num assunto que não era para você entrar. Você está sofrendo porque você fez algo de errado. Você está sofrendo porque você não vigiou. Não tem nada a ver com isso. Martírio tem a ver com Cristo, por causa da sua fé, por causa do seu amor a Jesus. Então, quando você é perseguido por causa da justiça, seu é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo. Todos os falsos testemunhos, irmãos, contra Estevão, contra Paulo, contra Cristo, todos foram falsos testemunhos, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Ouvimos ele falando mal do templo, ouvimos ele falando mal de Moisés, ouvimos ele, irmão, tudo armação, tudo
mentira. Sofrer injustiça, ser perseguido, ser caluniado. Jesus diz, verso 12: alegrem-se, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, não é se alegrar porque está sofrendo, não é masoquismo. Irmãos, não é se alegrar, uma alegria com o foco errado. Não é gostar de sofrer, não é ter prazer, não. É saber o que está acontecendo, é ter consciência do que está sendo feito, da sua postura, da sua posição, da sua firmeza, da sua perseverança, e por causa disso você sofre. Aí você sofre, mas você não olha para o agora, você olha para o amanhã. Se alegre, sabe por quê? Não é porque os chicotes estão batendo nas suas costas, não é porque você está sendo caluniado, não é porque estão inventando coisa de você, é porque a sua recompensa é grande. Então eu tenho que olhar para o amanhã. Irmãos, quem deu a sua vida na história da igreja? A carta aos Hebreus vai dizer isso, porque eles contemplaram, porque eles viram uma pátria superior. Eles viram um galardão grande. Eles viram uma recompensa que ia além daquele sofrimento que eles estavam enfrentando. Irmãos, andar com Cristo faz os nossos olhos serem abertos para o amanhã. Existe uma religião, irmão, se eu posso dizer assim, que se alegra na esperança, é a cristã. Porque nós olhamos, irmãos, o futuro e não enxergamos a morte como o fim da existência. Pelo contrário, nós enxergamos a morte como o início de uma existência. O que são, irmãos, 80, 90 e 100 anos? Para quem vai viver a eternidade. Aqui os nossos cabelos ficam brancos, né, irmão? Aqui a nossa pele enruga. Aqui o nosso corpo é corruptível e se deteriora. Lá, não. Não haverá envelhecimento, não haverá doença, não haverá morte, não haverá um cessar de uma vida, mas nós temos a garantia e a esperança de uma vida eterna. Você pode aplaudir Jesus Cristo por isso? Aleluia! Nossa esperança vive. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vocês, quando todos os elogiarem. E aí quem prega, quem ensina, não fique iludido não, viu? Olha aí, quando todos os elogiarem. Nós. Porque os pais destas pessoas que elogiaram, os pais daqueles religiosos, fizeram o mesmo com os falsos profetas. Irmãos, falso profeta traz uma mensagem doce. Doce. Falso profeta não traz uma mensagem de responsabilidade. Falso profeta traz uma mensagem que agrava. Vai lá, rei. Pode ir, você vai vencer. Aí chamam outro profeta, o Ananias. E aí, Ananias? Fala a verdade, Ananias. Você sempre fala o que é ruim. E vai lá o profeta e diz, não, você vai, mas todo mundo vai dispersar, vocês vão perder. Ninguém gosta. Então, todos elogiaram os falsos profetas. Quer permanecer na verdade? Você não vai ser elogiado. Lucas capítulo 14, versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sua cruz não é seu esposo. Sua cruz não é seu filho. Tem nada a ver. A gente aprendeu isso, né? Ah, eu levo minha cruz é meu casamento. Não, irmão. Você precisa fazer aliança. Aí o problema pode melhorar, você pode encontrar a resposta, enfim. Mas, irmãos, não é isso. Cruz é o símbolo da missão.
A missão do cristão é essa. A gente não vai ser amado do mundo todo, a gente vai ser odiado. A mensagem de Cristo não trouxe aplausos, trouxe cruz para ele. Não trouxe trono, não trouxe coroa, trouxe uma de espinho, mas trouxe uma cruz, trouxe sofrimento, não trouxe súditos, na sua grande maioria, trouxe perseguidores. Esse é o evangelho, irmãos, contra a cultura. Todo mundo está dizendo, é essa direção, é isso que todo mundo tem que fazer. O evangelho não tem nada a ver com isso, você tem que andar por ali. Aí muitos não gostam. Ai, nós somos isso, nós somos aquilo outro, somos taxados disso, somos taxados daquilo outro. Irmãos, mas o evangelho é contra a cultura. Então ele está dizendo, tem que tomar a cruz, você tem que entrar na fé, mas já entrar consciente de que a coisa, você não vai tomar um pirulito, você vai tomar uma cruz. Você não está entrando num playground, não. A missão que Jesus propôs para nós é uma missão real, mas é uma missão dura. Tem recompensa lá na frente, mas aqui tem sofrimento, tem perseguição. João 15, 20, lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. João 16, 33, todo mundo conhece, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mateus 24, 9. Vocês, leia comigo. Irmão, presta atenção. Jesus chama o cidadão para ser discípulo dele. Vem, me segue. Deixa tudo que você tem e anda comigo. Ok, Jesus. E aí, qual vai ser a proposta? Quando você arruma um emprego, vai fazer uma entrevista de emprego. Você quer saber quais serão os retornos e quais serão as responsabilidades. Jesus coloca as responsabilidades aqui. E ele então marca uma entrevista lá com a galera. Ele diz, vocês serão entregues para serem maltratados. E eles os matarão. Irmão, Jesus não maquiou o negócio, não. Não colocou uma cortina de cores. Não, eles vão matar vocês. E vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Já pensou isso? Às vezes a gente está de biquinho com Deus, porque teve um endiabrado da família, que disse assim, ó crente, ó aleluia, e fez uma chacotazinha com você, e você se sentiu o mártir do século 21. Nossa, como eu sofro, irmãos, presta atenção. Jesus aqui colocou a coisa bem clara, para que ninguém andasse com ele. Irmão, Jesus não está atrás de, me siga, por favor, como tem alguns que apelam para isso, para florear a coisa, para ter mais seguidores. Jesus não fez isso, não. Você quer me seguir, irmão? Jesus colocou, vamos colocar assim, uma descrição meio que tenebrosa, meio que assustadora. Vocês serão odiados, maltratados, perseguidos e odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está disposto? Mateus 10, 22, para engrossar o caldo. Diz assim, todos, leia comigo. Todos. Quais seriam as reações? Irmãos, naquela época, Jesus pregando isso, muitos deixaram tudo que tinham e disseram assim, eu quero seguir o Senhor. Muitos disseram assim, eu vou andar com o Senhor. Outros se mantiveram à distância. Outros disseram assim, eu, para cima de Moá, tenho família, tenho emprego,
tenho uma boa reputação, a galera gosta de mim. Eu estou disposto a passar por isso, não? Então ficaram distantes, não seguiram Jesus. E outros quiseram matar Jesus. E de fato, no fim, fizeram isso. Então, assim, essa mensagem que esse Cristo traz não é uma mensagem agradável, nós vamos exterminá-lo. E de fato fizeram. E hoje, seria diferente, irmãos, falar sobre isso? Eu tenho certeza que aqui dentro desse lugar, para muitos ouvir uma mensagem como essa, é algo que inspira a dizer: Jesus, eu estou no caminho certo. Nada do que eu abri mão até hoje foi em vão. Eu sou um bem-aventurado. A contrário, a contrassenso do que o mundo pensa, o Senhor me coloca uma posição de bem-aventurança. Não apenas pelas situações ou coisas que eu possa viver aqui, mas pelas recompensas que me esperam. Porque a minha vida não se resume apenas a esses dias aqui na terra. Do contrário, seríamos os homens mais infelizes do mundo todo. Mas a nossa esperança está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual virá nos buscar e com Ele trará a recompensa de cada um de nós. Nós esperamos a Ele, foi por Ele, por causa dEle, que nós abrimos mão de muitas coisas, irmãos. Mas eu quero dizer que Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo que você tem, e até da sua própria vida. Ele é digno. O tema dessa mensagem é Ele me basta. Já disse quase no final da mensagem, mas está bom. Então, irmãos, hoje muitos acolhem essa mensagem e pedem a Deus: Deus, me ajuda a permanecer firme até o fim. Me ajuda, Senhor, a perseverar e a não negar o Teu nome. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas a Bíblia diz em Timóteo: se o negarmos, Ele nos negará. Aquele que confessar Cristo diante dos homens será confessado pelo próprio Cristo diante dos anjos e do Pai. Aquele que o negar também será negado. Então, irmãos, essa palavra para muitos é uma palavra de fortalecimento da fé. Se eu já andava com Cristo e já levava a fé a sério, ouvir uma mensagem dessa me fará mais firme ainda. Vai demandar todo o meu esforço a partir de então para dizer: Deus, eu sou crente em Ti e não vou abrir mão da minha fé no Senhor. Nos dará forças para enfrentarmos essas adversidades que surgem no dia a dia. Porque muitos irmãos, por causa de situações pequenininhas, é um sol que bate e que traz um calor, que traz uma dificuldade, que traz um probleminha aqui e ali, e muitos, por conta desses probleminhas, já negam a fé. Nos dará mais força e mais ânimo para dizer: é isso daí. Nós postamos no grupo da igreja hoje de manhã um livrinho fininho chamado Torturados por Amor a Cristo. Lê a história desse reverendo, desse pastor. Lê a história que ele conta por trás da cortina de ferro, do comunismo. Lê. E veja o que homens de Deus, irmãos, estão dispostos de fato a passar pela fé que têm. A ponto dele, por uma ocasião, depois de 14 anos preso, torturado, 4 anos, se eu não me engano, ele passa sozinho numa cela. 14 anos preso, ele tem a oportunidade de ter sido comprado por irmãos dos Estados Unidos, uma missão, comprou, pagou, e ele foi liberto. Ele disse assim: eu não vou, eu vou ficar aqui com os meus irmãos que estão sendo perseguidos também. Tendo a oportunidade de ser livre, ele preferiu sofrer com os outros irmãos, até que, convencido pelos irmãos da igreja subterrânea, da igreja escondida, da igreja clandestina, porque existia a igreja do governo comunista, que era a igreja que delatava os irmãos. Já viu a Bíblia falando que irmão entregará à morte outro irmão? Olhe para quem está do seu lado.
Eu digo assim, que Deus nos livre. Ele não ia fazer isso com você. Amém, Jesus. Amém. 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 Ele disse, eu vou ficar. E os irmãos disseram, os irmãos da igreja perseguida, disseram assim, vai para o Ocidente e escreva o que você enfrentou aqui, porque eles não sabem. E aí veio esse livro, está lá no grupo da igreja, faz um download, imprime, rapidinho você lê, mas é um livro que nos coloca na realidade do que o Ocidente aqui não sabe o que é, do que nós não imaginamos o que seja essa realidade tão próxima. Então, irmãos, muitos abraçam, muitos dizem, Jesus, eu vou firmar ainda mais, eu vou levar essa fé ainda mais firme do que antes, porque eu sei que seguir a Jesus não é brincadeira. Então, irmãos, Jesus sabe muito bem que sozinhos, e eu quero te dar essa palavra aqui, preste atenção, quando a gente ouve uma palavra como essa, ainda que a gente saiba que Jesus é digno de tudo, fala a verdade olhando para mim, lá no fundinho do seu coração, bate um medo, bate ou não bate? Fala a verdade. O Pedro, é interessante, vai ter uma palavra sobre isso. Mas a princípio ele rechaçou toda a ideia de morte. Não, Senhor, o Senhor vai o quê? Vai sofrer? Jesus disse assim, eu vou sofrer, eu vou morrer? Não, o Senhor não. Aí sabe o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Você só cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro foi chocado, porque ele imaginava um Cristo que ia puxar da espada, um libertador poderoso, um rei vitorioso, e Jesus dizendo que ia morrer. Aí Pedro lá para depois, querendo ajustar a situação, e disse assim, Jesus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Ele até chegou a puxar da espada. Jesus, Pedro, você não entendeu nada, seu ureia. Coloca essa espada na bainha, rapaz. Quem usa da espada, a espada será ferido. Eu não vim aqui para trazer isso, não. É um sofrimento que não traz resistência. Como o cordeiro mudo, Jesus foi levado diante dos seus tosqueadores. Ele podia ter pedido ao Pai, ele mesmo disse, mais de 12 legiões de anjos seriam enviados naquela mesma hora, mas ele não quis, ele se dá, ele se entrega. Então, irmãos, a gente pensando na trajetória de Pedro, Pedro foi um Marte. Lá na frente ele disse assim, vai me matar? Como? Você vai ser crucificado. Igual meu Senhor? Vai morrer numa cruz. Não, pelo amor de Deus, eu não sou digno de morrer como Jesus. Por favor, me crucifiquem, mas de cabeça para baixo. Irmãos, um homem que no princípio negou Jesus para uma criada. Um homem que a princípio disse assim, não conheço esse homem. Como que ele transitou dessa fase vacilante para uma fase de firmeza, se não próprio Jesus ensinando amorosamente, amadurecendo a fé de Pedro, revestindo Pedro de poder do Espírito Santo, capacitando não somente a Pedro, mas a todos os outros que o seguiam. Irmãos, não é a nossa força, não será a nossa capacidade, não será a nossa coragem, mas o poder de Deus que está sobre nós, é a única coisa que nos capacitará a permanecermos firmes diante de perseguições. Então relaxe, e ao mesmo tempo se preocupe. Não relaxe a tal ponto de dizer, deixa para lá, mas não fique preocupado a ponto de sair daqui e não conseguir dormir hoje à noite. Saiba que você tem uma arma poderosa, um Deus tremendo, poderoso, que não está lá do céu olhando para você, dizendo, quero ver. Não, ele vem. Está lá Estevão sendo apedrejado. Pum, pedrada para lá, pedrada para cá. Ele levanta os olhos aos céus. E ele vê Jesus em pé. É como se dissesse assim, ô Estevão, olha eu aqui, estou só te esperando, meu filho. Vai doer só um pouquinho, mas daqui a pouco você vai estar comigo.
Irmãos, isso fortaleceu tanto a Estevão, que ele olhou para aqueles que lançavam pedras sobre ele e disse: Senhor, perdoa eles. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe que um detalhe, irmãos, daqueles que foram perseguidos, é que eles tinham uma graça tão grande de Deus, a ponto de amarem os seus torturadores. Nós vimos aqui, foi um dos que morreram em missão pelos índios. Foi isso hoje de manhã, falou sobre isso. Eles morreram, 5 missionários, homens morreram e as esposas foram lá. E só encontraram os corpos de 4, um ficou desaparecido. E o filho de um deles testemunhou da fé do seu pai. E quem batizou esse menino? A menina? Foi o homem que matou o pai dela. Porque o homem que matou o pai dela se converteu a Cristo e se tornou um pastor. O torturador. O Saulo de Tarso que se transformou no Paulo. Irmãos, é a capacidade do escrito, quando você lê, você vai entender, de amar e de pregar para esses que até então torturavam. Irmão, 2 coisas: ou alguém bateu um porrete na nossa cabeça e a gente ficou doido, pirado, maluco, ou é o poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Ou de fato esse Jesus que deu a sua vida por nós, nos capacita, pelo seu Espírito, a passarmos por adversidades, por perseguições, por maltratos, por insultos e até pela morte, por causa do seu nome. Eu quero concluir dizendo que martírio não é exaltação da morte. Repita comigo: martírio não é exaltação da morte. Ah, pastor, eu estou doido para morrer mesmo. Essa vida que eu estou. Oh, Jesus, me leva. Estou numa depressão violenta, estou doido para morrer. Não é isso, irmão. Quem morreu estava querendo viver. Mas por causa de Cristo, por causa da fé em Deus, não é quem está querendo morrer, não. Não é exaltação da morte, mas exaltação de Cristo. Que Cristo seja engrandecido, quer pela minha vida, ou quer pela minha morte. De todas as maneiras, Cristo seja exaltado. Se você viver, viva para Cristo. Agora, se for necessário morrer por Cristo, permaneça firme. A verdade do martírio é exatamente essa. Não é um desejo de morrer pelo sofrimento, mas de viver exclusivamente por causa de Jesus. Viver intensamente a sua fé por causa dele. Amá-lo a ponto de julgar todas as coisas de menos valor, porque você achou um grande tesouro, porque você achou a pérola de grande valor. Queridos irmãos, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. E eu quero incentivar você a ler. Irmãos, temos alguns livros aí disponíveis, o livro dos mártires, a era dos mártires. Nós temos vários livros de testemunhos de missionários que se gastaram. Mas por que, irmãos, essa mensagem de que ele me basta? Por causa de uma missionária chamada Amy Carmichael. Essa missionária deu a vida dela, saiu jovem de uma família de crentes e foi dedicar-se a missões na Índia, alcançando crianças, milhares de crianças que seriam vendidas para a prostituição no templo indiano. E essa mulher deu a sua vida, 55 anos da sua vida, dos quais 20 anos, os últimos 20 anos finais da vida dela, conta a história que ela sofreu um acidente, ela caiu num buraco e ficou 20 anos ainda na Índia, sem voltar para a sua terra natal. Ela fica 20 anos quase que acamada, e ela poderia dizer: Deus, onde o Senhor está?
Eu dei minha vida por missões, o Senhor me permite passar por isso. Essa mulher entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então ela passa 20 anos da sua vida escrevendo, fortalecendo a fé de irmãos, escrevendo livros, testemunhos, histórias, e assim ela gasta 55 anos da sua vida. Ela morre aos 83 anos de forma natural. Mas ela escreve algo, irmãos, e eu encerro com o que essa missionária, ela escreve: na noite em que parti para a China, em 3 de março de 1893, minha vida do lado humano, olha só, minha vida do lado humano foi quebrada, para nunca mais ser consertada. E ela termina dizendo: mas Ele me basta. Jesus me basta. Diante de tudo que eu perdi, diante de tudo que eu suportei, diante de toda luta, diante de toda dor, solidão, trabalho, abandono, perdas, Jesus me basta. Jesus é digno. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu queria que a gente orasse. Orar por um coração que verdadeiramente entende o valor da fé. Se você anda com Jesus só porque a galera anda, só porque os seus amigos te chamaram para andar, se você anda com Jesus somente porque você acha legal, tá ouvindo umas músicas bacanas, porque isso te faz se sentir bem, se você anda com Jesus só porque alguém te obrigou a seguir, faz isso não. Seguir Jesus é algo tão precioso. Você e eu encontramos o maior tesouro da vida. Você e eu encontramos a pérola de grande valor. Então, irmãos, nós precisamos orar para que Jesus nos dê esse entendimento. Deus, eu estou nesse caminho, e foi a melhor escolha da minha vida, eu não quero abrir mão do Senhor por nada. Me ajuda, Jesus, me fortalece, Senhor, que a minha fé seja conduzida à maturidade. Talvez hoje eu diga assim: Senhor, eu não teria condições. Irmãos, eu brinco lá em casa, brinco com um fundo de verdade. Eu estou lendo esse livro, irmãos, e eu quando termino de ler, eu digo assim: eu sou crente não. Porque, irmãos, seguir Jesus não é uma coisa assim qualquer. O que esses homens e mulheres ainda hoje passam pela fé, por causa de Jesus, é algo que deve nos inspirar, nos encorajar. Então eu queria que você aí no seu lugar orasse e pedisse a Deus: Deus, amadurece minha fé. Deus, me faz entender esse valor poderoso que é andar com Jesus. Talvez você tenha vivido problemas hoje, você tenha dito assim: mas está difícil, Deus, permanecer. Ei, meu irmão, isso não é nada em comparação ao que muitos de nossos irmãos já sofreram e estão sofrendo ainda hoje, e o que a igreja de Jesus pode vir a sofrer em pouco tempo. E aí? Qual vai ser a nossa posição? Aquele que perseverar até o fim. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra, e eu me incluo nessa palavra: não abandona Jesus, não abre mão da sua fé, fortaleça-se em Deus, fortaleça a sua vida, busque o Senhor, peça isso a Ele. Eu queria aproveitar esse momento também, sabe? Talvez você está aqui hoje, você veio no culto, talvez esperando ouvir uma palavra assim, para levantar o seu ânimo, porque você está passando por muitas lutas, e aí você veio ouvir
que andar com Jesus é sinônimo de luta. É por isso que eu quero perguntar para você, porque talvez o Espírito Santo está aí falando ao seu coração, e está mostrando que Jesus é digno, que Ele te basta. Tem alguém aqui nessa noite que desejaria entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que desejaria ser um cristão de verdade? Pastor, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero andar com Jesus de todo o meu coração. Eu sei que Ele vai me fortalecer para vencer as provas, as dificuldades, mas eu quero andar com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém hoje aqui que desejaria entregar sua vida para Jesus? Se você é uma dessas pessoas, sentado aí como você está, porque a igreja está orando, ninguém está olhando para quem está do lado, eu queria que você levantasse a mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Quero andar com Jesus, mesmo sabendo que não é fácil, mas eu sei que é a melhor escolha que eu posso tomar, é a melhor decisão que eu posso viver. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Faz assim com sua mão. Levanta a sua mão onde você estiver. Isso, está ali com a mão levantadinha. Muito bem. Vem cá, princesa. Vem cá. Tem mais alguém? Quer entregar a vida para Jesus? Aqui, vem cá, querida, vem cá também. Isso. Vem cá. Isso. Olha aí. Quantos anos, princesa? 7. Isso, vem cá, querida. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Irmão, não tô floreando nada. Não estou dizendo que vai ser só facilidade, só glória a Deus, só vitória. Não, tem vitória também, viu? Tem vitória. Mas Jesus já é a nossa maior vitória. Tem mais alguém que desejaria entregar a vida para Jesus? Faz o sinalzinho aí com sua mão. Estou te dando essa oportunidade. Pastor, eu quero. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem a sua, mas Jesus merece. E eu não vou abrir mão. Tem alguém? Vem cá, querido, vem cá. Estou sentindo você, não é da agora não. Você já está assim com o coração. Eu estou olhando para ele, ele está assim, ó. O olho dele começa, nome? Davi. Estava olhando para o Davi ali, o olho dele está assim, ó. Mas quem tem que tomar a decisão é a própria pessoa. Parabéns, viu, Davi? Segue Jesus mesmo. Tem mais alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vou seguir Jesus. Vou andar com Jesus. Os missionários, que muitos deles foram para lugares hostis, às vezes ouviram uma palavra com 12 anos, 10 anos. Sabia disso? Muitos deles deram a vida por Jesus. Tem mais alguém? Que eu já vou orar por esses amados irmãos. Então aproveita esse momento. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero reconciliar com Jesus, que eu estou um crente meia boca. Tem crente meia boca? Tem, irmão. Então se você diz assim, pastor, eu estou andando com Jesus, mas estou andando assim, meio mais ou menos. Vem uma dificuldade, eu... E agora não, eu quero andar com Jesus mesmo. Você sabia que tem uma igreja chamada Igreja Evangélica Fiel até debaixo d'água? Pois é, se você quer ser esse crente fiel até debaixo d'água, faz assim com sua mão. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Quero caminhar com Jesus. Qualquer coisa está me afastando, mas agora eu quero firmar meus passos com Jesus. Levanta a sua mão que eu quero orar com você. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Vamos orar por esses irmãos. Vem cá, Davi. Davi. Vamos orar por eles, pelo Davi, pela Luzia, pela Alice. Olha aqui, a melhor coisa, Luzia,
Alice, Davi, é Jesus. É a pérola de grande valor. É o tesouro que vocês hoje estão dispostos a dizer: eu faço tudo por ele, porque a melhor coisa que pode me acontecer é Jesus. Eu queria que vocês olhassem para mim por um instante. Pode virar para mim assim, vira assim. Isso. Vocês vão repetir uma oração comigo, tá bom? Fecha os olhos. A igreja está de olho fechado também, de mãos levantadas para abençoar. Fala assim com o pastor: Senhor Jesus, nessa noite eu quero reconhecer e confessar que o Senhor, que deu a vida por mim naquela cruz, é digno de tudo. Por isso eu entrego meu coração, minha vida totalmente para o Senhor. Me ajude, segure nas minhas mãos e não me deixe nunca me afastar do Senhor, porque a partir de hoje eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Senhor Jesus, eu abençoo os meus irmãos e que essa decisão, Jesus, que eles tomam hoje, Senhor, seja escrita no Teu livro. Os nomes deles, Senhor, seja registrado no Teu livro. Que o Senhor os batize com Teu Espírito Santo e que eles, Senhor, possam viver uma fé viva, uma fé poderosa, um relacionamento tão íntimo com o Senhor Jesus. Eu os abençoo junto com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir. Tu és digno de tudo. Pode descer. Tu és digno De tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e Diáconos. tu preparaste. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tu preparaste. Tua é a glória. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Só para te lembrar e te despertar essa verdade. Jesus disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Alguém que deu a Ele, deu a si mesmo por nós. Quem pode participar da ceia, pastor? Primeiro, quem é cristão. Você ainda não entregou sua vida para Jesus, não é lógico você participar da ceia. Você que está firme com Deus, comunhão com Deus e com a sua igreja. Pastor, eu sou da denominação tal, posso participar? Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi batizado nas águas, pode participar conosco. Não importa a denominação que você é. Agora, pastor, eu ainda não fui batizado. Inclusive, Ronaldo, daqui a pouco já começamos outra classe, viu? Se você ainda não foi batizado, vai procurar o Ronaldo. Ronaldo, levanta a mão. Então você vai procurar esse irmão aí. Ele vai pegar o seu número, vai te dar todas as informações. Nós temos um curso preparatório para o batismo. Então você vai passar pelas águas, vai ser batizado. E aí sim você participa conosco. Nós entendemos, irmãos, esse momento de muita importância. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, como está a sua vida, e assim coma do pão e beba do cálice. Então nós vamos louvar o Senhor, nós vamos orar nesse momento, mas enquanto isso você vai orando também: Deus, minha vida, cada dia mais na Tua presença, me alinha, me ajusta, tudo que tiver desacordo, me dê a graça de viver para Ti, para a Tua glória. Amém? Pai, eu consagro ao Senhor esses elementos
Eu consagro o pão e consagro o cálice. São símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Que nesse momento, Senhor, nós partilharemos em Teu nome, em Tua presença, porque Tu estás entre nós. Nesses elementos, Senhor, que tomamos, Senhor, o cálice e o pão, nós entendemos, Senhor, no nosso coração e pela fé que temos em Ti, que partilharemos da vida do Senhor em nossa vida. Ao comermos o pão, estamos partilhando do corpo, da responsabilidade que somos como corpo, no corpo que é a igreja de Jesus. E ao partilharmos do cálice, nós estaremos também agradecidos pelo sangue derramado, pelo sangue que nos comprou, que nos perdoou, que nos fez purificados por meio dele. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos agora esses elementos e os receberemos dentro de alguns instantes com gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Enquanto cantamos, os diáconos e diaconisas vão até você. Você vai em oração, com os olhos abertos, que eles vão passar por você, para você não perder. Ok? Pega o pão, pega o cálice, espera. Não toma agora, não come agora, porque a gente vai fazer isso junto. Amém? Vamos louvar o Senhor. Os diáconos podem começar a distribuição, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua luz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos somos amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz
Aleluia. Você recebeu aí o pão no seu lugar? Levante o pão. Pegue ele na sua mão. Antes de você pensar em comer esse pão, pense que o pão vivo que desceu do céu já está entre nós. Foi partido por nós, entregue por nós. Ele partiu o seu próprio corpo para que pudéssemos ser um com Ele. E nessa noite, Senhor, em que recebemos o pão, nós, Senhor, assim como Tu fizeste, partiste, deste graças e entregaste aos Teus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Oh, Senhor, nessa noite nós queremos também dar graças pelo corpo do Senhor que foi entregue por nós. Obrigada, Jesus, porque fazemos parte de um mesmo corpo, comemos um mesmo pão e somos todos unidos ao cabeça, que é Cristo. Por isso, em gratidão, meu irmão, coma um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, em memória do Senhor. Aleluia. Meu irmão, você ficou com uma mão livre agora, não ficou? É justamente para você dar a mão a quem está do seu lado e orar por ele. Agradecer. Agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos fez corpo. Obrigado, Jesus. Porque o que nos une, o que passa, Senhor, o sangue que mantém o corpo vivo é o seu. Eu quero te agradecer, Senhor, por ser corpo junto com meu irmão, minha irmã. Senhor Jesus, pelo poder que flui do Senhor para nós como corpo, pela vida que existe no corpo. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito que enche o corpo, que habita no meio do corpo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoamos, agradecemos e abençoamos os nossos irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Levante o cálice. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, mas ele também tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Jesus fez uma aliança conosco. Não foi um contrato que pode ser rasgado. Foi uma aliança. E uma aliança eterna. O compromisso que Jesus firmou comigo e com você é eterno. Firmado nesse sangue. A prova está aqui. Não precisa de um selo, um carimbo, porque o sangue dele já sela, já mostra o poder e a verdade do que ele fez. Então, irmãos, somos participantes desse sangue. A vida, diz a palavra, está no sangue. Então, quando nós tomamos esse cálice, é o símbolo, mas nós estamos declarando que a vida de Jesus está em nós. E em memória do Senhor, juntos, tomemos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, mas eu queria convidar os nossos visitantes. Eu não lembro do nome de todos, mas Rogério, Luzia, Esther, Rogério, família, Isa, Vitinha, Beatriz. Aqui, ó, já estão esperando. Por favor, o lanche está lá embaixo. E você que está aí, ó, tem um tropeiro lá embaixo. Não vi com refri, R$10. R$10. Isso. Vamos aplaudir os nossos irmãos que nos visitaram, gente. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Tá ali, ó. Ô, Evaldo, tá ali do outro lado, ó. Estão vindo por ali. Isso. Glória a Jesus. Agora, estenda a mão para quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Você vai dizer: meu amado irmão, eu agradeço a Deus por ter cultuado a Jesus do seu lado. E que essa sua semana, que eu quero ministrar sobre a sua vida, seja uma semana abençoada. Que o Senhor te livre, te guarde, te abençoe, que abra portas para você, que te sustente, que te dê oportunidades, que toda sorte de bênção seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. A pastora vai ministrar a bênção. Aleluia.